Olá a todos, sejam bem-vindos, eu sou a Sirena. Na leitura de hoje nós vamos ver o que é inesperado, o que está no teu caminho e que você não está esperando, o que é uma surpresa. Também quando que isso provavelmente vai acontecer. Então esse vai ser o foco da leitura. Tenho 3 grupos aqui para vocês escolherem. No primeiro grupo a gente tem a obsidiana negra, no segundo grupo a pirita e no terceiro grupo o quartzo rutilado. Então, se você precisar de mais tempo para escolher o seu grupo, você pode pausar o vídeo agora. E depois que você escolher o seu grupo, você vai ali na descrição do vídeo e clica na minutagem do grupo escolhido. Vamos começar então com o grupo 1. Então aqui a primeira carta que a gente tem é a carta da esperança com a Pandora. A carta do mundo. E aqui a gente tem a carta da Ostara ou do período da Páscoa. E do tarô a gente tem 9 de ouros, o Hierofante e o Diabo, que aqui no caso é chamado de Tentação. Com a carta da Esperança, eu sinto que existe talvez alguma coisa pendente ou algum projeto que tenha, ou você tenha abandonado por necessidade, por não ter condição de trabalhar nisso. Pode não ser necessariamente um projeto, é como se fosse um desejo que você tem, que não vingou antes, e você vai ter uma oportunidade de revisitar isso. Quando eu falo projeto é qualquer coisa, qualquer objetivo que você tinha, pode ser algum sonho que você tenha largado há muito tempo, ou um desejo, um possível relacionamento com alguém, esse tipo de coisa, que ficou pendente ou que acabou pelo menos no passado não tinha futuro para você, ou você acreditava que não tinha futuro, e você vai ter essa possibilidade de revisitar isso, revisitar esse sonho, esse objetivo, esse projeto, reavivar ele, trazer ele de volta à vida. De alguma forma, eu acredito que talvez o período desse momento, nessa tua fase da vida, seja mais propício para que isso floresça, coisa que antes não era possível. Aqui com a carta do mundo eu tô tendo um pouco a impressão também da roda da fortuna. É como se... Bom, o mundo é redondo, né? É como se algo estivesse voltando para você, assim como na roda da fortuna, né? Que você tem ciclos, né? Tudo que sobe um dia desce, tudo que desce um dia sobe, esse tipo de situação. Eu sinto que existe uma questão que tá voltando. Pode ser, inclusive, algo que você não tinha... que te fez sofrer bastante no passado. Eu sinto que, mesmo que seja algo positivo, né? Possibilidade de começar algo. E eu sinto que você vai estar começando algo, porque a gente tem aqui a carta da Ostara, né? Ele representa esse período de Páscoa, de nascimento, renascimento. É algo que está começando ainda, esse da primavera, então nesse período onde as coisas estão começando a florescer. Então é como se você tivesse a oportunidade de revisitar isso, só que essa questão que você abandonou no passado provavelmente não foi fácil, não foi algo simples de se abandonar. É como se você tivesse... Na verdade, tinha muita bagagem em relação a isso, muita bagagem emocional, muitas questões que talvez não foram resolvidas, ou esse abandono em relação a um projeto, ou algum sonho, algum desejo que você tinha, aconteceu porque a situação estava difícil, então meio que como se esse sonho tivesse sido contaminado por lembranças negativas ou por questões negativas, emoções negativas. Questões de medo ou de receio ou de desespero, falta de esperança, esse tipo de coisa. Então, mesmo que seja algo positivo, essa revisitação, né, desse objetivo, essa possibilidade que pode renascer, vai trazer um peso, um certo peso,
vai vir carregado com as emoções que não foram resolvidas no passado. Talvez, inclusive, seja algo que você está meio evitando lidar com ou tentar, justamente porque você sabe que está atrelado a questões negativas, né? Essa revisitação de objetivo ou de sonho, porque vamos supor que você tinha um objetivo específico, talvez fosse um sonho que acabou caindo por terra justamente porque existia muita negatividade ao redor disso, ou você tinha muitas dúvidas em relação a isso. Você sentia que não era capaz de fazer isso, ou as pessoas ao seu redor fizeram você acreditar que isso não era possível. E para que você desenterre essa possibilidade, você tem que remexer nessa terra, né? Nessa questão. Mas eu acredito que justamente existe a possibilidade, pode ser que você desenterre isso ou não. Vai ser questão da tua, obviamente, né, da tua própria ação, se tu quer ou não revisitar isso. Mas o que as cartas aqui estão indicando, principalmente essas duas aqui, do 9 de ouros e do Hierofante, é que esse é um momento onde você está em um estado... A tua versão interna, a tua versão atual, ela tem capacidade de lidar com isso, ou ela já tem o conhecimento suficiente para entender o que aconteceu no passado e por que esse sonho ou esse objetivo se desfez. A tua compreensão é completamente diferente nesse momento, né? A tua visão, a tua perspectiva já não é mais a mesma. Então, obviamente, a forma como você vai lidar com isso, a forma como você enxerga essa situação é diferente da situação do passado. E existe a possibilidade disso crescer, de se tornar algo grande e próspero também, aqui com o 9 de ouros. E para mim o Hierofante aqui nesse caso ele está representando você, a tua mente e a tua forma de lidar com a situação. Existe, né, ou a tua, talvez tu tenha desenvolvido disciplina, coisa que você talvez não tivesse antes, ou as tuas crenças, elas estão... Eu sinto como se... É como se você tivesse se firmado como pessoa. Antes era como se você fosse maleável, mas agora você se moldou da forma como você quer ser, da tua forma, não como os outros queriam que você fosse, e é como se fosse um jarro de barro, né? Ele começa moldável e depois que ele seca, ele fica naquela forma definida. É essa a sensação que eu tenho, que você tá numa situação onde talvez no passado você, né, você tenha atrelado sentimentos negativos a essa situação, porque você estava em uma situação onde você era vulnerável à energia dos outros ou aos ideais dos outros. Mas eu acredito que a situação agora meio que tá dizendo pra você que é seguro você revisitar isso, ou é seguro para que você tente talvez retomar esse objetivo, porque você não vai mais cair nas mesmas armadilhas do passado. E aqui com a carta do diabo, que no caso é a carta da tentação, eu acho que essa carta aqui tá meio que trazendo é mais como um aviso para você não cair ou é um aviso ou é simplesmente um lembrete, né? Que você não tem como... Se você sabe a armadilha na qual você caiu, não tem como você cair nela de novo, a menos que você escolha por decisão própria cair nessa armadilha. E no caso aqui da tentação, ela pode representar indulgência, exageros. Eu também sinto que existe, com essa carta aqui, existe uma certa... É meio contraditória, como se você não quisesse... A tentação é não sair da zona de conforto, a tentação é não revisitar essa questão do passado. Talvez você esteja confortável na tua situação atual, ou você
talvez não esteja necessariamente confortável, mas é como se você tivesse aceitado a tua situação atual. Mesmo que ela não esteja 100% de acordo com o que você tinha planejado, ou ela... A impressão que essa carta aqui me passa é que você se acomodou na situação que você tá, ou no plano que você começou a desenvolver. Talvez, mesmo que você tenha a possibilidade de revisitar isso, você não queira fazer por receios de perder o que você já tem ou de sair justamente dessa zona de conforto. Mas essas cartas aqui indicam que o resultado pode ser muito positivo. E pode ser algo que dure muito tempo, que cria uma estrutura diferente na tua vida também. Que cria uma base diferente na qual você consiga prosperar nessa situação. Vamos ver então quando que isso possivelmente vai acontecer. A gente tem aqui então o 8 de copas e a carruagem, ou o carro. O 8 de copas ele pode representar 8 meses, então 8 meses a partir de agora, e a carruagem, o carro, ele representa em alguns meses, então possivelmente essa possibilidade de revisitar isso, essa questão do passado, ou vai acontecer nesse período em 8 meses, ou daqui até 8 meses. Isso também pode representar o período aqui, como a gente tem os números 7 e o número 8, pode representar o período de julho e agosto. Então, isso possivelmente vai acontecer ou nesse período, essa possibilidade de renovação ou desse resgate de algo do passado, durante esse período. E é isso tudo que eu tô vendo. Eu espero que tenha feito algum sentido, eu espero que tenha trazido alguma clareza. Eu vou continuar então para os próximos grupos. Eu vejo vocês na próxima leitura. Tchau, tchau. Certo, então, grupo 2, vocês que escolheram uma perita, vamos começar com os oráculos. Então, inicialmente a gente tem aqui a carta do Atlas com responsabilidade, a carta da Lua e a carta do Yule, que é... não sei como é que se fala, tá? Fala sobre o período do Natal, a celebração que costumava ser o Natal. De tarô a gente tem a Imperatriz, o 2 de ouros e o Rei de copas. Bom, aqui com essa carta acho que o significado é bem claro. Existe algum tipo de responsabilidade que vai cair nas tuas costas em algum momento e algo que você não está esperando. Aqui com a carta da Lua, a gente tem mais uma carta que indica mistério. Pode ser que não seja realmente visível nesse momento qual que é a situação. Pode ser, por algum motivo, tá vindo a questão de um animal, de algum animal de estimação. Mas eu acho que isso não vai ser para muita gente. E aqui com a carta do Yule, pode ser que seja algo que... pode ser que seja algo conectado de alguma forma com o período de Natal, que tem alguma conexão com esse período. Algo pode ter acontecido durante o final do ano, ou você tenha recebido alguma informação que ficou pendente. Talvez você já tenha uma certa desconfiança de que isso vai cair nas tuas costas, esse tipo de projeto ou responsabilidade. Só que ainda não tá claro quando, ou ainda tá pendente de alguma forma. Pode ser uma questão de família. Aqui eu tô notando que todas essas cartas aqui, elas têm... plantas se entrelaçando entre os objetos ou entre essas pessoas. Pode ser então realmente uma questão familiar, algum tipo de responsabilidade em relação à família, porque é algo que está entrelaçado, enraizado.
É mais ou menos isso que eu tô sentindo, um tipo de responsabilidade relacionada à família, ou a amigos, a pessoas próximas a você, pessoas que são queridas, ou nem tanto. Em alguns casos pode ser que seja a responsabilidade de ser o ganha-pão da família, de ser a pessoa que faz o dinheiro, que traz as necessidades básicas para dentro de casa. Aqui com a Imperatriz a gente pode ver, né, que ela tem essa... É como se ela estivesse colhendo aqui o 2 de ouros, fala sobre essas questões do mundo material. Você vê essa pessoa, né, meio que decidindo em relação a essas moedas ou pesando elas, tomando uma decisão. Talvez, pode ser até que não seja necessariamente uma necessidade, pode não ser uma questão onde você tenha que ser quem traz as necessidades básicas para dentro de casa, mas pode ser que você tenha que tomar uma decisão relevante e que vai afetar a tua família de alguma forma. E eu acredito que é algo grande, é algo que a gente pode ver, né, aqui em comparação, né, o rei de copas com esse peixe aqui, ele é muito maior do que o peixe, é como se você de repente tivesse que tomar uma decisão que é relevante para todo mundo ou que afeta todo mundo. Não dá para dizer aqui por essas cartas se isso vai ser se é algo que você meio que espera que aconteça. Eu sinto que de certa forma isso vai ser colocado para você, mesmo que você não queira fazer isso, mesmo que você não queira ter esse tipo de responsabilidade, não existe mais ninguém que seja capaz de tomar uma decisão em relação a isso. Mas independente, é uma questão que vai afetar as pessoas ao teu redor ou as pessoas com as quais você convive, que você está entrelaçado de alguma forma. E pode até nem ser uma questão que alguém está jogando em cima de você, pode ser simplesmente questão do destino, né? Não é que alguém espera que você tome uma decisão. Digamos que você tem uma proposta de emprego diferente em estado diferente, e se você tem família e todo mundo tá... Mas é um emprego que talvez vai fornecer... Tem muitos benefícios e você... Mas aí toda a família tem que se mudar contigo, por exemplo. Tá? É um exemplo. Então, nesse caso, não é que alguém está jogando em você, mas em outros casos pode ser alguém dentro da tua família que está esperando que você tome uma decisão em relação a algo, ou simplesmente jogue uma responsabilidade em cima de ti, como eu falei, em relação a algo, ou algum outro membro da família, talvez. Alguém pode jogar a responsabilidade para que você cuide de alguém, para que você tome a dianteira em relação a algo, mas é uma questão familiar. Eu acredito que, independente dessa decisão, tem alguém que vai te ajudar a tomar a melhor decisão, que vai te trazer algum tipo de conselho, algum tipo de sabedoria. Possivelmente pode ser uma pessoa mais velha, né, de mais idade, justamente por ter experiência, que vai te auxiliar ou vai te dar algum tipo de conselho que é relevante, então você pode ouvir essa pessoa ou procurar essa pessoa se ela não se dispor imediatamente, né? Se ela não tomar essa atitude, você pode buscar aconselhamento em relação a isso, a essa decisão. De alguma forma existe alguém te apoiando, então mesmo que exista uma questão que falte... Eu não sei, tá difícil de ver, eu não acredito que isso vai afetar de um modo negativo a situação toda. Mas é óbvio que se é algo que afeta a família inteira ou se afeta o núcleo, né, no qual você convive, existe a possibilidade de ter algum tipo de conflito, mas tem alguém que vai te apoiar nessa questão. E essa decisão pode estar relacionada a trabalho ou a finanças. A gente tem, né, o 2 de ouros aqui no meio da leitura. Que ele fala sobre todos os dois, né, eles meio que têm essa impressão de ser uma questão de tomar uma decisão entre uma coisa e outra. Nesse caso aqui, essa pessoa não consegue, ela não pode ter ambas as moedas, né? Ela tem que escolher entre uma e outra.
Ou ela pode... É como se fosse algo muito grande pra segurar sozinho. Então, no tarot tradicional, você tem uma pessoa, né, jogando essas moedas, né? Meio que uma hora segura uma hora segura a outra, porque não tem como segurar as duas ao mesmo tempo. Então, é basicamente uma decisão que você vai tomar e que é uma responsabilidade que vai afetar todo mundo envolvido nisso. Quando que isso possivelmente vai acontecer? A gente tem aqui a carta da estrela e do 2 de paus. A carta da estrela seria basicamente quando você... Quanto mais você acredita nisso, mais fácil, mais possível isso vai acontecer. A possibilidade disso acontecer está relacionada ao nível de crença que você tem em relação a isso. O 2 de paus indica que é algo que não vai demorar muito para que aconteça. Ele pode representar 2 dias, mas muito possivelmente é uma questão que vai vir para você rapidamente. Pode representar 2 meses, ou o segundo mês do ano, ou o segundo dia, ou até 2 semanas. Mas lembrando, né, paus representa fogo, fogo é algo que queima rápido. E aqui você tem também, né, esse personagem, essa pessoa com o mundo nas mãos. Realmente passa novamente a impressão de responsabilidade. Bom, é basicamente isso que eu tô vendo. Eu espero que tenha feito algum sentido e tenha te ajudado de alguma forma. Eu vejo vocês na próxima leitura. Tchau, tchau! Então, grupo 3, vamos seguir com a sua leitura. Vou começar aqui com o oráculo. A gente tem aqui, então, o Chiron ou Chiron, que é a carta que representa a cura. A mandrágora. E o Papa, que no caso é o Hierofante. No tarô a gente tem o 6 de espadas, o 6 de copas e o mensageiro da terra, que é o cavaleiro de ouros. Bom, inicialmente então com essa carta aqui do Chiron, ou do Chiron, como é que vocês queiram chamar, que representa a cura. Então alguma coisa na tua vida está sarando de alguma forma, alguma ferida do passado. Pode ser uma questão interna, ou pode ser uma cura literal, onde você vai ter a resolução de algo, mas essa cura ela não precisa ser, como eu disse, uma questão do mundo físico, do mundo material. Ela pode ser uma resolução de um problema. Eu acredito que tenha mais a ver aqui com uma questão realmente do lado emocional, alguma questão do passado que ficou mal resolvida ou não teve uma resolução. Nesse caso você vai ter essa possibilidade, é algo que você não está esperando. Talvez para você nesse momento a situação parece intransponível, parece algo que não vai sair do lugar ou não vai ter cura, não vai ter solução. Mas a solução tá no caminho. Aqui a mandrágora ela fala sobre questões relacionadas à natureza. Mas eu acredito que, como a gente vê, né, a mandrágora ela é meio que uma raiz. Então é algo que está enraizado, algum problema que se alastrou de alguma forma ou cresceu a um ponto em que parece que não tem solução. Principalmente se isso aqui estiver conectado, né, com uma questão emocional, pode ser alguma coisa que já existe há muito tempo, você já está familiarizado com isso. E talvez você tenha perdido meio que as esperanças de resolver isso ou de se curar. Talvez esteja difícil de superar essa questão do passado que está crescendo ou que parece que sempre fica maior. Como você pode ver, né, a mandrágora ela foi tirada da terra, né? Então, o que seja, você vai conseguir tirar isso, vai conseguir limpar isso. Pode ser, inclusive, que essa ajuda venha por uma questão espiritual relacionada a algo
a espiritualidade de alguma forma, ou religião, pode ser que tenha alguém que esteja conectado a essa questão religiosa ou a questão espiritual e essa pessoa te ajude de alguma forma, ou você simplesmente encontre a solução em alguma questão espiritual, alguma busca espiritual, talvez essa informação venha de alguém que tem um lado espiritual elevado, ou seja, um mentor de alguma forma, que você encontre, que ofereça algum tipo de curso ou algo nesse sentido, e isso vai te ajudar a se libertar dessa questão do passado. O 6 de espadas, ele fala sobre deixar águas turbulentas para se aventurar por águas mais calmas. Aqui no caso, né, ele tá voando, né, ele tá nas nuvens, é um navio que tá flutuando, mas então é basicamente mas é a mesma coisa, né, você tá deixando algo para trás, uma questão que não foi resolvida, você tem essa resolução, representa justamente essa superação desse obstáculo. E aqui o 6 de copas, ele só está clarificando, né, que é uma questão do passado, que foi mal resolvida, que não teve conclusão, ou que ainda está pesando para você. E você tem essa possibilidade de se libertar disso, encontrar a cura em relação a isso. Aqui com o mensageiro de ouros, eu tenho novamente a impressão de que pode ser que alguém venha te ajudar, alguém entre na tua vida de alguma forma, te ajude a sair dessa situação. O cavaleiro, ele pode ser alguém que traz uma informação para você. Pode também representar você, no caso, né, seguindo na jornada, a partir do momento que você se cura, ou aceitando que você tem que partir nessa jornada para que você se liberte disso. Acho que o que vale notar no Cavaleiro de Paus, no Cavaleiro de Ouros, é que ele é o cavaleiro, conhecidamente o cavaleiro mais lento, né? Mais devagar em relação aos outros cavaleiros do tarô. A diferença maior é que o Cavaleiro de Ouro sempre atinge o objetivo dele. Ao contrário dos outros cavaleiros que podem se perder no meio do caminho por causa de tanto entusiasmo, o Cavaleiro de Ouros, ele vai metodicamente seguindo pelo caminho que ele sabe que é mais adequado, então ele sempre pensa, ele é muito prático e ele sempre atinge o objetivo. Eu acredito que isso aqui é só mais uma indicação de que você vai obter essa cura. Talvez ela não aconteça imediatamente, vai ser uma questão de fases ou questão aos poucos para que você lide com isso da melhor forma possível. Você vai se libertar disso em camadas. Essa cura vai acontecer em camadas. Mas eventualmente isso vai chegar ao fim, obviamente, né? Você vai chegar num ponto onde você vai curar essa questão do passado. E eu acredito também que você, talvez, quando você olha para o problema, né, do ponto de vista elevado, você vê uma floresta, né? O problema, obviamente, parece grande. Talvez, por isso, passe a impressão de que é algo que você não consegue resolver, ou que é muito complicado, ou que vai dar muito trabalho, mas a partir do momento que você tomar essas ações práticas, de ir aos poucos, não remover tudo de uma vez, porque remover tudo de uma vez é impossível. Aos poucos você vai encontrando soluções ou removendo aos poucos, talvez algo que você não acredita que seja possível fazer. E eventualmente você vai conseguir limpar tudo isso, limpar toda essa questão do passado que está te afligindo de alguma forma. E quando isso possivelmente vai acontecer, a gente tem aqui o 7 de copas e o rei de copas. O 7 de copas pode representar 7 meses, ou o 7º mês do ano, no caso seria julho. E o rei de copas, ele representa o período ali de outubro e novembro. Então pode ser que essa cura se dê a partir de agora até esse tempo, né? 7 de julho, ou outubro e novembro. E também pode ser que seja durante esse período que isso aconteça. Então, daqui 7 meses, ou talvez você vai ver o resultado a partir daqui 7 meses. Ou durante esse período de julho até outubro e novembro,
é um período onde talvez seja mais propício para que você trabalhe nisso, ou que você consiga já ver os resultados dessa cura. E é isso, tudo que eu tô vendo. Eu espero que tenha feito algum sentido e vejo vocês na próxima leitura. Tchau, tchau!